Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sétimo ano, dando continuidade ao estudo dos invertebrados, a aula dessa semana será sobre os nemateumintos. Quem são esses nemateumintos? Quem corresponde ao filo dos nemateumintos? São seres alongados e com pontinhas afiladas. Então, as extremidades do corpo desse animal é afilado. Característica do filo nematódio é ter alguns animais de vida livre, mas a grande maioria é parasita. E esses parasitas vão ocasionar doenças, certo? Uma diferenciação que vocês vão observar é que eles apresentam tubo digestório completo, ou seja, eles têm de um lado do corpo a boca e do outro lado o ânus. Observem que poríferos, quinidários e plateumintos tinham apenas boca. Então, os nemateumintos são um filo que se destaca por ter tubo digestório completo. Essa informação nós temos que lembrar, são vermes e mesmo assim apresentam sistema digestório completo. Numa extremidade a boca, na outra o ânus. Sistema cardiovascular, sistema respiratório ainda é ausente, né? Não evoluíram para isso. Sistema excretor e sistema nervoso já é um pouquinho mais desenvolvido. Dando continuidade às doenças, vamos começar com a ascaridíase. Então, a ascaridíase é uma doença conhecida e caracterizada pelo Ascaris lumbricoides, muito conhecido como lombriga. Então, você vai se contaminar através da ingestão de ovos presentes em alimento e água. Então, a importância de ter saneamento básico e higiene ao lavar as mãos antes das refeições, quando vai ao banheiro, lavar bem os alimentos, ingerir somente água potável, evita o desenvolvimento desses vermes. Então, a lombriga ela é muito comum, né? A gente ouve bastante falar dela. As imagens elas são bem marcantes já para a gente observar o tipo desse verme alongado e afilado nas extremidades. A fêmea geralmente é bem maior que o macho, então a gente consegue fazer essa diferenciação. E o ciclo de vida dela dentro do corpo, ele é contínuo, desde que o verme tenha alimento. Então, a partir do momento que o verme perde a alimentação, que ele não consegue absorver esse alimento, ele acaba morrendo. Então, é muito comum falar que uma criança, às vezes, vomitou uma lombriga. Isso é verídico, essa afirmação. Por quê? Porque, às vezes, esse verme pode chegar na traqueia. Então, na traqueia, pense um verme se deslocando ali na traqueia, vai causar irritação, vai ocasionar um desconforto, e às vezes a criança pode deglutir esse verme. Então, essa afirmativa é verdadeira, ele pode sim sair lá do intestino e percorrer esses órgãos, tá? A doença ancilostomose é ocasionada pelo verme Ancylostoma duodenale ou Necator americanus. A penetração é ativa através da pele. Então, uma das maneiras de evitar essa doença é ter saneamento básico, não andar descalço, não defecar ao ar livre, né? Então, antigamente isso era muito comum porque as pessoas não tinham banheiro dentro das casas. Então, elas tinham uma patente e faziam a defecação lá dentro. E as crianças, ao andar ao redor, ao brincar descalças, ocasionavam, então, a presença desse verme que fazia a penetração diretamente pela pele. Antigamente, era feita a associação da doença do Jeca Tatu, personagem criado por Monteiro Lobato, justamente por causa desse tipo, né, de gênero. E também nós temos o bicho geográfico, que é o Ancylostoma brasiliensis ou Ancylostoma caninum, que são parasitas intestinais de cães e gatos. Então, a penetração também acontece pela pele, mas aí relacionando as fezes de cães e gatos. Então, quando a gente anda descalço na areia e esses animais defecaram e ele continham esses vermes, eles podem entrar dentro do nosso corpo. A diferença é que essa doença, ele vai se deslocando dentro da nossa pele e ele vai fazendo tipo um mapa. Por isso que o nome dele é bicho geográfico, porque ele vai se deslocando dentro do nosso corpo. E obrigatoriamente, ele pode ocasionar manchas, né? Então, ele vai fazendo um desenho ali na nossa pele.
A doença enterobiose é causada por um verme chamado Enterobius vermicularis. A injeção ela se dá através de água contaminada, alimentos, né, falta de higiene. Então, geralmente, as crianças é muito comum, porque as crianças menores elas colocam muitas coisas na boca e ao colocar as coisas na boca, às vezes já está com o verme, né, com a injeção desses pequenos ovos. Os ovos a gente não enxerga a olho nu, mas o enteróbio, ele pode medir milímetros. Então, ele é esbranquiçado, bem pequenininho. E é muito comum a fêmea descer na região anal durante a noite para defecar seus ovos. E quando ela coloca os ovos na região anal, eles começam a eclodir. E pense muitos ovos ali, 100 ovos, 100 larvinhas dando origem, e elas começam a se mexer, então gera muito prurido. O que é prurido? É coceira, muita coceira na região anal. E infelizmente as crianças acabam colocando a mão na boca novamente. Então elas coçam a região do ânus, levam a mão à boca e esse verme é um ciclo contínuo, né? E obrigatoriamente essa doença também é conhecida como oxiurose, porque chamam ele de oxiuro. Né? Então, aqui nós temos um exemplo da região anal com esses vermes. Eles são bem pequenos, mas é possível enxergá-los. Já os ovos, não consigo identificar esses ovos. A filariose é uma doença conhecida pela verme Wuchereria brancoft. E uma diferença dessa doença é que ela é transmitida através de um mosquito do gênero Culex. Então, as fêmeas transmitem essas larvas ao penetrar na corrente sanguínea. Então, essa doença ela é muito comum em lugares quentes, né, onde tenha o gênero Culex na região, e infelizmente ele vai afetar os vasos linfáticos. Então, se o mosquito, né, se a mosquito fêmea já tem esse verme dentro do corpo dele, quando ele picar a pessoa, ele vai afetar os vasos linfáticos. Então, ele vai aumentar desproporcional os membros, ele vai dar um efeito muito estranho. Então, muita gente chamava essa doença antigamente de elefantíase. Então, ele ocasionava uma deformação, assim, bem severa no organismo, onde afetava esses vasos linfáticos. A medida de profilaxia é combater esse verme, né? Então, colocar grades, o verme presente no mosquito. Então, é colocar grades nas janelas, né? Manter a higiene do local para evitar a proliferação de mosquitos, né? E ter esse contato. Pessoal, a atividade avaliativa de vocês está nesse formulário. Então, vocês podem fazer a leitura do livro, revisar os temas que a prof falou. Para quem achava que existia um tipo de verme, agora já começou a observar que são muitos vermes e que a única forma de combater esses vermes é tendo higiene. Então, quando a gente tem higiene na alimentação, higiene no nosso corpo e saneamento básico, dificilmente a gente vai ter acesso a essas doenças. Eu desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.